Ele é o mestre dos pesadelos, um dos vilões mais icônicos e carismáticos de todos os tempos. Quando um remake de Hora do Pesadelo foi anunciado em 2010, a expectativa era enorme, mas o que chegou nos cinemas dividiu os fãs e os críticos. E hoje é lembrado mais como uma mancha do que como um tributo à franquia. Mas, por que esse filme é tão odiado pelos fãs da Hora do Pesadelo? O que ele fez de tão errado com o Fred Krueger? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos pesadelos mais falhos desse remake e descobrir por que ele não conseguiu entrar nos sonhos, ou melhor, nos pesadelos dos fãs. Eu sou a Tiffany, esse é meu canal e bora para mais um mergulho cinematográfico. Para entender a queda, precisamos relembrar o contexto. Nos anos 2000, a indústria estava começando essa era de remakes de filmes de terror. A proposta era atualizar os filmes clássicos, tornando eles mais sombrios e realistas. Como, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, em 2003, que eu gosto bastante, tenho até aqui na coleção, inclusive. O Halloween, do Rob Zombie, que eu detesto e dispenso na minha estante. E o Jason também, é claro, né, com Sexta-feira 13, em 2009. Mas tudo isso são assuntos para outros vídeos. E no centro de tudo isso, é claro, logo chegou a vez do Fred Krueger, que ao contrário de Jason e Michael Myers, era definido pela sua personalidade única, macabra e maravilhosamente sarcástica. A expectativa era um mix de ansiedade e esperança. Por um lado, o medo de estragarem um ícone do terror, e por outra, a curiosidade, né? Como o Fred funcionaria na era digital. Porque até então, todos os filmes da franquia da Hora do Pesadelo, a grande maioria era tudo ali, acho que 99% efeito prático. Então, como seriam seus pesadelos em CGI? E então, o filme chegou. Não precisa se preocupar. Não vai doer quase nada. Vamos começar pelo primeiro e maior pecado do remake: a necessidade de explicar demais. O Wes Craven, no seu original, era o mestre da sugestão. A gente sabia que o Fred era um assassino de crianças, porém todos os detalhes eram deixados na nossa imaginação, o que é muito mais assustador. O de 2010 não só confirma que o Fred era um pedófilo, o que deixa ele muito mais pesado, e fica difícil gostar dele como vilão, fica impossível gostar dele como vilão. Mas também sugere, por um breve momento do filme, enquanto o Quentin e a Nancy investigavam seu passado, que o Fred poderia ter sido inocente e ter sido assassinado pelos pais de forma injusta. O filme induz ali a ideia, por um momento, que o Fred pode ter sido queimado vivo por engano. E toda essa tentativa de dar uma complexidade moral pro Fred Krueger tira todo o poder simples do mal por ser mal mesmo. O Fred deixa de ser aquela força sobrenatural do mal. E tudo passa a ter um motivo, um porquê, um e se, blá blá blá, chato. A ambiguidade que tornava o filme original tão intrigante simplesmente desaparece. E sobra o gosto amargo da exploração de um tema pra lá de sensível, sem a profundidade necessária para o mesmo assunto. Oi, Chris. Quem é você? Você tá tão linda quanto antes. E agora vamos para o ponto que com certeza foi o que mais doeu nos fãs, pelo menos pra mim é o pior desse filme. Robert Englund criou um personagem que ele era divertido. O Fred do Robert, ele é divertido, é sarcástico, ele tem um humor ácido, ele saboreia a dor das pessoas, ele faz trocadilhos horríveis. E isso só tornava o Fred muito mais aterrorizante ao mesmo tempo que ele era divertido. O Fred Krueger clássico é a personificação do humor negro. Já o Fred, interpretado pelo Jack Ryan no remake, que é um bom ator, eu não vou desprezar aqui ele como ator, como profissional, não vou desprezar o trabalho dele. Pediram para ele um Fred sombrio, um Fred sério, e ele entregou o que foi pedido. A interpretação dele é mórbida, sombria, séria. Não é uma atuação ruim, realmente. O problema aqui é o material, a decisão criativa mesmo. O seu Fred, ele é só um monstro, ele é genérico. Ele não tem carisma, não tem aquela alegria sádica. Ele ameaça, ataca, e fim. Acabou. Morri. O roteiro tenta justificar isso tudo, deixando ele mais realista. Porém, isso foi acabar com o Fred, isso foi tirar a alma do Fred Krueger. Um Fred Krueger sem piadinhas é como fazer um Jason que fala muito. Isso tira a essência do personagem, destrói o que fez ele ser icônico e único.
this. A premissa de A Hora do Pesadelo, desde o seu início, é o mundo dos sonhos. Você simplesmente não tem como escapar do Fred Krueger porque você não tem como não dormir. Uma hora você vai apagar. E o filme original abraçou isso com uma criatividade surreal, que era genuinamente assustadora. E sem dúvida memorável. Já o remake, com todo o orçamento e CGI da era moderna, se tornou genérico, esquecível. Muitos dos pesadelos são apenas cenários escuros, com sustos sonoros. O filme troca a inventividade, a criatividade, por um realismo que, no fim das contas, é muito menos interessante. Em vez do medo do desconhecido, a gente tem medo do monstro que a gente sabe que vai aparecer agorinha, não precisa nem esperar. E o pior desse filme, pelo menos pra mim, é a introdução daquelas microsonecas, que as pessoas dormem meio acordadas ali ao mesmo tempo. A ideia de que os personagens podem ser pegos em um sono de segundos tira toda a tensão da premissa. Pelo menos pra mim, tira toda aquela coisa, aquela ânsia de esperar o Fred icônico, a pessoa apagar e o Fred vai vir e vai ter aquela coisa toda. Tira isso. Destrói isso. Exatamente. No original, você tinha que dormir de verdade. Dormir era uma sentença de morte. Aqui é como se fosse um bug do sistema. Parece mais um truque de roteiro pra criar uma sensação de perigo a qualquer momento. O que não funciona. Pelo menos pra mim não funciona. Eu só acho chato mesmo. Tira toda a atenção do filme, deu mais uma estragada ainda. Porém, eu já vi gente falando que gostou dessa ideia, dessa introdução das microsonecas e coisa e tal. Mas pra mim não funcionou muito bem. Só tirou toda a atenção do filme. You experience micronaps. Means you're dreaming, but you don't know it. Even if you're awake. Outro problema crônico dos remakes são a releitura dos personagens. No original, a Nancy era o coração do filme. Ela era uma protagonista muito inteligente, super cativante. Você se importava mesmo com ela. E o Glenn, o namorado dela no original, ai, gente, era um charme à parte, né? Dispensa comentários. O Johnny Depp, gente, ele era um pitel, né? No início dos anos 80, convenhamos. Enfim, esse casal exalava química. Agora, no remake, quem torce por Quentin e Nancy? Olha, eu nunca torci. Se um dia eu torci, eu realmente não me lembro, porque falta muita química nesses dois. Falta determinação, carisma. E eu não vou nem citar a Chris, que é a releitura da Tina, com aquele outro rapaz lá, que esse casal aqui é pior ainda. O filme ele foca tanto em construir um Fred sombrio, que esquece de construir um elenco que a gente se importe. E que a gente torça por eles. Eles não são sobreviventes, eles são apenas vítimas em potencial aqui. Why are you screaming? I haven't even cut you yet. E a mãe da Nancy, no remake, perde todo aquele peso que tinha no original de mãe solteira e alcoólatra, perde todo aquele peso. O remake de A Hora do Pesadelo é um produto do seu tempo. É uma tentativa falha, e talvez bem intencionada, de modernizar um ícone do terror sem entender o que tornou ele um ícone, primeiramente. Ele troca a personalidade por um realismo mórbido, a criatividade por sustos genéricos e a sutileza por explicações excessivas. O filme, principalmente para quem tiver um primeiro contato com o Fred através desse filme, não é um filme totalmente ruim. A direção de arte é competente. O ator que faz o Fred realmente se esforça para entregar um Fred sombrio como pediram. Não vou desprezar o trabalho dele como ator aqui, porque ele realmente fez o trabalho dele, na minha opinião. O problema foi toda a direção criativa mesmo, que aí entra estúdio e direção, né, claro. Eles erraram feio aqui, eles não capturaram o espírito do pesadelo do Wes Craven. E talvez a maior prova do seu fracasso seja o legado. Enquanto Robert Englund é até hoje lembrado e exaltado como Fred Krueger, esse remake ele é só uma nota de rodapé. É literalmente um pesadelo que todos os fãs da franquia querem esquecer. Alguns ícones são melhores deixados em paz, né? Assombrando os nossos sonhos exatamente como eles são. Ou melhor, né? Eram nesse caso. Esse remake não é 100% um filme chato, tedioso. Claro que ele não chega aos pés do original. Porque se você conheceu o original antes desse, sem sombra de dúvidas, torceu o nariz quando assistiu isso aqui. Mas pra quem conheceu primeiro esse filme, o remake, e depois que conheceu o clássico,
Muita gente gostou desse. Eu tenho um amigo que ele não conhecia o original, ele conhecia somente o remake, e ele adorava o remake. Eu apresentei o original pra ele, insisti pra ele assistir. Quando ele assistiu o original, ele passou a achar o remake uma merda. Pra quem teve o primeiro contato com o Fred Krueger com o remake, não vai achar ele tão desprezível. Mas e você? O que você achou do remake de A Hora do Pesadelo? Você acha ele injustiçado ou realmente é um dos piores remakes da história dos filmes de terror? Deixa aqui nos comentários que eu adoro ver a opinião de vocês. E já me conta nos comentários também qual é o próximo original versus remake que você quer ver por aqui. Siga no Instagram, vou deixar o @ aqui na tela, também posto alguns conteúdos por lá. E o link também está na bio do canal. Não se esqueça de curtir e deixar um hypezinho para ajudar no engajamento. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder os nossos próximos pesadelos. E lembre-se, se sonhar com Fred Krueger, não me chama no teu sonho para te ajudar.